alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos fechar o assunto sobre os vertebrados, falando sobre o maior grupo deles, que é os peixes. Vamos começar falando sobre as características gerais dos peixes. Com relação à temperatura corporal, os peixes, assim como os répteis, são ectotérmicos, ou seja, eles não têm a capacidade de regular a sua temperatura corporal. Essa temperatura vai variar de acordo com a temperatura da água. Esses animais também podem ser carnívoros, se alimentar de outros animais, herbívoros, se alimentar de plantas, ou onívoros, se alimentarem tanto de plantas como de outros animais. Também a maioria deles tem um corpo alongado. Isso faz com que eles tenham uma forma chamada de forma hidrodinâmica, porque isso vai facilitar o seu deslocamento na água. E também a pele dos peixes é rica em glândulas produtoras de muco, uma substância viscosa que lubrifica o corpo deles, ajudando no deslizamento na água e também servindo de mecanismo de proteção. Aqui nós temos também alguns peixes com formas diferentes. Eu falei para vocês que a maioria dos peixes tem o corpo alongado, mas também nós temos peixes com formatos diferentes, como é o caso do cavalo marinho, da raia e do baiacu. Só que esses são alguns exemplos, existem outros, muitos outros, com formatos diferentes. Os peixes possuem estruturas de locomoção chamadas de nadadeiras ou também barbatanas, né? Nós temos aqui as nadadeiras peitorais, que são em números pares, tem uma de cada lado, as pélvicas ou abdominais, que também são em números pares, e nós temos a nadadeira dorsal, que é esse conjunto todo aqui na parte dorsal do peixe, a nadadeira anal, que fica bem próxima ao orifício do ânus do peixe, e a nadadeira caudal. Essas três últimas que eu falei são nadadeiras ímpares. E essas nadadeiras, dependendo aqui do seu número, né, da sua posição, como por exemplo as nadadeiras pares, agem como remos para o peixe. Então elas vão empurrar a água para trás. Já as outras ímpares são como se fosse o leme de um barco, ajudando a manter a direção e o equilíbrio do peixe. Já a nadadeira caudal, que vai ficar lá na extremidade do corpo, funciona como se fosse um motor de propulsão e leme que vai dar força aí para o peixe, ok? E nós temos também, aqui aproveitando esse slide, uma estrutura que fica logo atrás da cabeça do peixe, chamada de opérculo. Ela é como se fosse uma tampa que protege estruturas chamadas brânquias, que são estruturas respiratórias do peixe. E nós vamos estar estudando um pouquinho mais no próximo slide. Então, aqui nós podemos observar, né, o opérculo aberto, né, e dentro desse opérculo, as brânquias, aqui essa estrutura avermelhada, que serve para retirar o oxigênio da água. Então, como que isso acontece? Quando o opérculo ele é levantado, as brânquias então ficam visíveis, como nós estamos vendo aqui, né? Elas são bem vermelhas porque elas são ricas, muito ricas em vasos sanguíneos. Então, assim que a água entra pela boca do peixe, ela vai passar aqui pelas brânquias. O opérculo ele vai se abrir, né? E a água vai passar pelas brânquias. As brânquias vão retirar o oxigênio da água e vão liberar para a água o gás carbônico que veio de todas as partes do corpo do peixe. E então, quando essa água sair pelo opérculo, vai levar a água rica em gás carbônico.
A grande maioria dos peixes possui a pele recoberta por pequenas estruturas chamadas escamas. Elas são bem duras e servem como proteção para os peixes, né? Só que também existem aqueles peixes que não possuem escamas, mas que possuem uma cobertura como se fosse um couro, né? É uma pele resistente, flexível, que também serve aí como uma proteção para os peixes. Com relação aos órgãos sensoriais do peixe, o peixe não tem uma visão muito eficiente, mas ele tem uma audição bem aguçada e também possui um olfato muito desenvolvido, né? Ele possui células olfativas que permitem ele sentir cheiros de substâncias dissolvidas na água. E além disso, ele possui também uma linha lateral, que é essa linha escura que a gente consegue observar aqui na lateral do peixe, ele tem em cada lado do corpo. E essa linha lateral, ela permite o peixe detectar a pressão da água, as ondas sonoras que se propagam na água e também a velocidade e a direção das correntes aquáticas. Como eu já comentei com vocês no início dessa aula, nós estamos estudando o último grupo dos vertebrados. Então, isso quer dizer que os peixes também possuem coluna vertebral. Nós vamos ver mais adiante que existem dois grupos de peixes, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. No caso dos peixes cartilaginosos, essa coluna vertebral, esse esqueleto interno do peixe, vai ser formado de cartilagem. No caso dos peixes ósseos, vai ser formado de ossos mesmo, né? Formando como aquela espinha que nós conhecemos, né? Quando vemos um peixe aberto ou vemos um peixe já cozido, assado, e vemos aquelas espinhas, né? Essas espinhas fazem parte aí do esqueleto do peixe. E a maioria dos peixes apresenta logo abaixo dessa coluna vertebral e um pouco acima ali do estômago, uma bolsa que se enche de ar, chamada bexiga natatória. Essa bexiga natatória não tem nada a ver com a bexiga urinária, tá? Essa bexiga natatória, ela se enche de ar e permite que o peixe suba ou desça dentro da água, né? Ela tem a capacidade de se encher e se esvaziar como se fosse uma boia que o peixe tem dentro dele, tá? Então, quando ele quer subir, ele enche essa bexiga natatória de ar, tornando-se mais leve. Agora, quando ele quer descer na coluna de água, ele vai esvaziar, ficando mais pesado. Com relação à reprodução, existe também uma diferença entre os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos, né? Mas como nós sabemos que existem muito mais espécies de peixes ósseos, nós vamos comentar agora, né, de início, a reprodução dos peixes ósseos, que ocorre de forma externa, né? A fecundação é externa. A fêmea, ela prepara o seu ninho, ela deposita ali os seus óvulos e o macho, ele vem por cima desses óvulos e libera os espermatozoides. Cada óvulozinho vai ser fecundado por um espermatozoide. Então, isso chama-se fecundação externa. E também o desenvolvimento vai ser de forma indireta, porque ao nascer, ao eclodir esses ovos, que são ovos que não com uma casca dura, mas são ovinhos molinhos, né, chamados de ovas, ao eclodir esses ovinhos, vai sair dali uma larva chamada alevino, né? Essa larvinha de peixe, que vai também sofrer aí modificações no seu corpo durante o seu desenvolvimento para formar aí um novo peixe, né? Um peixe com a estrutura que nós vimos até agora, tá? No caso dos peixes cartilaginosos, a gente vai ter uma fecundação interna. Então, o macho ele vai fecundar internamente a fêmea e o desenvolvimento do filhote vai acontecer dentro do corpo da fêmea. E agora nós vamos conhecer então os dois grupos de peixes.
Então, os principais grupos de peixes são os cartilaginosos e os ósseos. Os peixes cartilaginosos são aqueles que possuem o esqueleto composto de cartilagem. A cartilagem é uma substância, apesar de flexível, bem resistente, então confere aí uma maleabilidade para o corpo do peixe, né? Os exemplos mais comuns desses peixes cartilaginosos são os tubarões e as raias. Já os peixes ósseos, eles são cerca de 95% das espécies de peixes conhecidas, então é a grande maioria, né, dos peixes. E esses são os que possuem um esqueleto formado por ossos mesmo, né? Então aqui a gente tem a grande maioria dos peixes que compõem esse grupo. Bom, então nessa aula nós pudemos aprender aí algumas características gerais sobre os peixes, né, com relação à sua respiração, com relação ao tipo de reprodução, a cobertura da pele, as nadadeiras, né? Algumas estruturas específicas dos peixes, como é o caso da bexiga natatória, né? A classificação, os dois principais grupos de peixes, tá? E com isso nós finalizamos o assunto sobre os vertebrados. Então, a partir da nossa próxima aula, nós estaremos estudando os invertebrados. Eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!